Não, a gente fala aqui que a mentoria... Gente, não é porque a Guru já está aqui com a gente, não. Mas a mentoria é como se fosse um guia que vai te levar para uma trilha. Você paga um guia e o guia fala assim, vamos lá que eu te levo. Agora, vai fazer a trilha sem o guia. Você até chega. Pô, isso aí. Às vezes você vai demorar muito Se mais. perder umas trocentas vezes ali. Isso aí. E o guia vai te pegar na mão. Isso aí. Vem cá comigo que eu te mostro onde que vai. A gente faz essa analogia porque é uma analogia perfeita para a pessoa entender de concurso público. Se você não fizesse mentoria, talvez... Pode colocar mais uns 2 anos aí para você. Isso aí. Mas, gente, a gente está falando para as pessoas que têm possibilidade de pagar uma mentoria, tudo Sim. bem? Se você tem essa possibilidade, eu falo para você, paga uma mentoria, faça uma mentoria. É um investimento que vale a pena, né? Então, não tô falando que você não vai passar sem mentoria. Também passa. Mas quando você tem uma mentoria, você é muito mais direcionado. E em cima disso, eu queria te perguntar, Jorge. Beleza, em 2021 você bateu o martelo e falou, agora eu começo a estudar. Embora você tenha na época contratado mentoria, como foi seu início? Foi pesado? Foi punk? Você se assustou com quantidade de matérias? Que Me assustei. Cara, acho que, assim, é muito comum, né? Normal, né? Para essa área aí de estudo, né, salvo algumas matérias que eu tive muita dificuldade aí como contabilidade, o que assusta muito é a quantidade de assuntos. Não é necessariamente a complexidade, mas a quantidade, né? Assim, é muita coisa, cara, para estudar. E eu nunca tinha tido na vida um tipo de disciplina dessa, assim. Por isso nem que na eu engenharia, nem no curso? cara, eu estudei muito, mas nunca estudei desse jeito, cara. Mesmo? Não. Assim, eu estudei de maneira constante por muito tempo. Porque na engenharia eu tive matérias que, assim, foram muito difíceis, eu estudei muito. Mas, pô, eu não fiquei estudando por 4 anos, assim, uma matéria, assim, pô, eu fiquei, né, 4, no caso, foram 3 anos estudando, pô, eu estudei contabilidade durante esses 3 anos, é claro, que momentos mais, menos, mas, porra, e ainda assim era moroso, né? Na faculdade, como um bom engenheiro, como você assiste as aulas, algumas delas você pauta, e, pô, umas semanas antes da prova você dá um gás, e aí você, pô, beleza. No outro dia você esqueceu Você tudo. esqueceu, cara. E não necessariamente é esse nível de... Não necessariamente não é esse nível de concorrência que você tem. Porque, assim, é claro, é bom pensar que a gente só está concorrendo com a gente mesmo, né? E, no fim, é a maior concorrência, mas, querendo ou não, você está concorrendo com os outros também, né? Se todo mundo for muito bem e você for um pouquinho pior e for muito bem, você não passa. Então, assim, na engenharia eu estudei muito, mas, cara, eu nunca estudei na minha vida tanto quanto estudei nesse processo de concurso, que foram 3 anos de maneira... assim, messiânica, cara. Um monge, assim, todo dia um pouquinho ali, todo dia, sol, chuva. Então, nesse início aí, eu me assustei, assim, com a quantidade de assuntos. Caramba, é muito assunto, o processo é muito... Nunca vou acabar. Primeiro, você já tem essa sensação que acho que eu nunca vou acabar. Você começa com aquele ciclo básico, que é português, RLM, direito constitucional, administrativo, tributário. Aí quando você fala, caramba, ainda faltam umas 14 matérias para estudar. É assustador, cara. E eu nem comecei essas, e aí você já começa a fazer outras. E aí eu lembro, assim, avançando algumas aulas, cara, eu não lembrava nada das aulas anteriores, nada. Assim, meu Deus, esse negócio aqui vai ser uma loucura. Então, houve aí esse... Mas, ao mesmo tempo, eu me tranquilizava um pouco, porque como eu já entrei sabendo que o processo era longo, e eu entrei com mentoria, e aí ele costumava sempre dar um feedback, falar, galera, é normal isso aí, né? É um processo longo, aí dava risada, cara, é normal, cara, você acaba de ler o assunto, aí, pô, erra a questão, pô, caramba, eu acabei de ler, pô, como é mesmo? E depois você vai percebendo que é totalmente natural, né? E aí eu fui encaixando, né? Eu acho que, assim, tem aquele entusiasmo no início, de tipo assim, pô, é isso normal, aí, me dediquei. Né? Pô, aí você passa ali as primeiras semanas, né? Tipo, no gás, conseguindo manter. Aí depois você percebe, porra, cara, manter isso por muito tempo vai ser difícil. Aí cai pra vida real, que é a rotina maçante de estudar todo dia. Mas respira fundo e aí é um processo, né? Um dia de cada vez, né? Essa é a ideia. E tem uma coisa também que eu acho que é legal, né? E é bom a gente ressaltar com a mentoria, que a gente está falando, quando você começa com a mentoria, você elimina essa parte de começar estudando errado. Isso. E de repente, se você começa com a mentoria, você
que você já aprendeu a estudar, que você já entendeu, talvez depois você seguir sozinho é mais fácil do que você começar sem uma mentoria e depois buscar uma mentoria. Porque você errou tanto, você perdeu tanto tempo, aí quando você vai buscar, às vezes aí você fala, nossa, eu não fazia isso aqui, nossa, pô, eu estudei tanto dessa maneira que se eu estivesse fazendo isso aqui, eu tinha ganhado o dobro, 3 vezes mais tempo. Então, cara, isso que você falou, acho que é a dica de ouro mesmo.